Olá! A Zona Franca de Manaus foi criada em 1957 como uma estratégia de desenvolvimento regional. Os produtores recebem benefícios fiscais para minimizar as dificuldades da região, como os custos de transporte para os grandes centros de consumo. Acontece que a proposta de reforma tributária em debate na Câmara veta a possibilidade de concessão de incentivos fiscais às indústrias nacionais. Parlamentares da região, é claro, estão preocupados com o que identificam como ameaça. Para debater esse tema, eu recebo os deputados Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado Marcelo Ramos, o senhor apresentou uma emenda a essa proposta, a PEC 45, que está em debate aqui na casa. Qual é a sua proposta em relação à Zona Franca e, sobretudo, qual é a sua principal preocupação? Olha, na verdade, eu vou partir de duas premissas. Primeiro, a alegria de debater com a Alexis. A gente tem conversado muito sobre a Zona Franca. Eu respeito muito as convicções do Alexis. Acho que a gente tem aprendido juntos e vamos certamente encontrar um bom termo para o país ao final dos trabalhos. Mas eu parto sempre de uma premissa de que um país de dimensões continentais e tão desigual como o nosso não pode prescindir de políticas de desenvolvimento regional fundadas em subsídios. Hoje, o liberalismo americano de Lawrence Summers, de Harvard, tem valorizado a ideia do subsídio como instrumento de geração de emprego com característica local, onde há altos índices de não emprego, de baixa ocupação. Em relação ao Brasil, o problema não é só a Zona Franca. A PEC 45, a despeito de vetar todas as possibilidades de subsídios, ela não alterou o dispositivo constitucional da Zona Franca. Então, se ela quisesse realmente acabar com a Zona Franca, ela teria alterado o dispositivo constitucional. Então, ela não mexeu no dispositivo constitucional. Portanto, tem que encontrar uma saída para a Zona Franca. A saída que eu proponho é a que, inclusive, está incluída na PEC que está no Senado, relatada na Câmara na legislatura passada pelo deputado Rauli, que é criar um crédito tributário presumido. Se você não pode dar subsídio, quem comprar do Polo Industrial de Manaus vai adquirir um crédito tributário presumido. Essa é uma saída, existem várias outras. Mas eu penso que o problema de desenvolvimento regional não é só na Zona Franca, porque toda a indústria nacional, de Goiás para cima e do Paraná para baixo, é incentivada. O que nós precisamos refletir, e esse é um debate que o Alexis faz com muita propriedade, sobre a lógica da visão dele, que é um pouco diferente da minha, o que nós precisamos refletir é se interessa ao país distribuir minimamente a indústria no território nacional ou se nós podemos deixar que o mercado resolva isso e hiperconcentrar a atividade industrial em São Paulo ou no Sudeste. Acho que esse é o grande debate de fundo da PEC 45 no que diz respeito a subsídios. Como sempre, é o grande debate da reforma tributária, As várias que eu já acompanhei aqui na casa, elas sempre têm um gargalo nisso, Deputado Alexis Fontaine, o senador Roberto Rocha, que é o relator dessa PEC mencionado pelo deputado Marcelo Ramos lá no Senado Federal, ele já sinalizou com a manutenção de benefícios para a Zona Franca de Manaus. A proposta que foi trazida pelos secretários de Fazenda estaduais também vai na mesma linha de ter subsídio, manter a Zona Franca de Manaus. Qual é a sua opinião em relação a isso? Principalmente obrigado pelo convite, Maristela. Marcelo Ramos, com quem a gente conversa tanto nas comissões, uma pessoa que tem um pensamento muito alinhado e muito inquisitivo, que eu sempre falo. Inicialmente, no começo desse debate, até talvez influenciado e mal informado, a Zona Franca de Manaus, para mim, era uma distorção do sistema tributário brasileiro. E aí a gente vai estudando, tivemos algumas audiências públicas que foram apresentadas, já recebi alguns convites para ir para Manaus, para conhecer todo o polo de desenvolvimento de Manaus, e a gente começa a entender um pouco mais como funciona aquilo, os benefícios que são gerados na região e praticamente como está funcionando, os benefícios que vão entregar para Manaus. E até teve um mapa muito bem apresentado, onde comparando o Pará com a Amazônia, onde você vê o Pará bem mais devastado, sendo derrubado, quer dizer, uma economia muito voltada ao extrativismo, à agropecuária, diferentemente da Amazônia, Então, hoje eu tenho uma visão de que a gente também tem que cuidar desses desenvolvimentos regionais. Inicialmente eu tinha uma ideia de que a gente tem que talvez acabar com os subsídios porque isso custa à sociedade. Mas, por outro lado, houve uma frase muito bem falada ontem naquela audiência pública, que quando a gente fica calculando subsídios tributários
e você fala assim, a Zona Franca de Manaus custa à sociedade 28, 24 bilhões de reais por ano. Mas se a gente tirar aquele subsídio, esse dinheiro vai entrar para a sociedade? E a gente percebe que não. Simplesmente não vai. Simplesmente cortando aquele subsídio, aquele recurso vai entrar para a sociedade, porque você inviabiliza os negócios na Zona Franca de Manaus ou em outras regiões e simplesmente você está destruindo o valor. O que a gente tem como discussão sobre a Zona Franca de Manaus, e aí eu acho que vale a pena até para o desenvolvimento regional, quando foi criado não havia uma vocação que hoje é muito mais intensa, que é a bioeconomia. Então, uma série de, o que nós chamamos de banco genético, de bioeconomia, de bioinovação, que é tão rico lá na região e que muitos países estrangeiros vão patentear os princípios ativos nossos, brasileiros, porque nós não estamos desenvolvendo. Tem até um centro de desenvolvimento... Biotecnologia. Centro de Biotecnologia da Amazônia. Que está muito mal aproveitado, que ficou entre as responsabilidades lá e que poderia estar desenvolvendo. Então, eu acho que a nova fronteira a ser desenvolvida lá é ir atrás da sua vocação, assim como outras regiões do Brasil. O próprio Agreste, do sertão, que insistindo em implantar coisas que talvez não estão agora fazendo painéis solares, podendo tirar o recurso natural. Quer dizer, temos excesso de sol aqui, começa a fazer usinas solares para poder ter energia elétrica. Ou mesmo sistemas de irrigação muito bem desenvolvidos, porque hoje nós temos um centro de frutas de mesa que acontece no Vale do Rio São Francisco, que é um sucesso. Vinho, produção de vinho. Mas, obviamente, você tem que produzir, você tem que saber escoar, você tem que ter agilidade. Quando você pega Israel, o que é Israel? É um grande produtor de frutas para a Europa, por incrível que pareça. Mas é isso que eles têm. Eles têm toda uma economia voltada para isso, rapidamente para poder escoar. São essas questões de desamarrar, desburocratizar e poder fazer fluir, que acaba gerando desenvolvimento econômico. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa ter claro, de que ao mesmo tempo que eu digo que nenhum país de dimensões continentais, com desigualdades tão profundas quanto o Brasil, pode prescindir de políticas de desenvolvimento regional, a gente também tem que fazer uma outra constatação de natureza autocrítica, de que nenhuma indústria é sustentável eternamente, fundada única e exclusivamente em subsídio... O senhor entrou no ponto que eu queria tocar. Em subsídio e barreira comercial. Portanto, o Amazonas tem uma tarefa nos próximos 50 anos que não cumpriu nos 50 anos que passaram, que é a tarefa de diversificar o seu mix de produtos para uma indústria mais vinculada às nossas vocações regionais. Não como contraponto à indústria atual, mas aproveitando a riqueza gerada pelo polo de duas rodas, pelo polo de eletroeletrônicos, pelo polo de componentes, para criar alternativas ou ampliar o mix para uma indústria mais identificada às nossas vocações. Talvez nem os fármacos, porque fármaco precisa mais do princípio ativo do que da planta ou da folha, mas os fitoterápicos, que podem ser a medicina do futuro, a indústria do pescado, o concentrado de frutas regionais. Então, a gente tem uma série de potencialidades para o futuro, não em contraponto ao atual modelo. Então, acho que de forma autocrítica, o Amazonas também precisa olhar para o futuro, olhar para essa nova indústria, até para que a nossa Zona Franca passe a ter uma característica mais identificada com as Zonas Francas no mundo. Porque as Zonas Francas no mundo existem para exportação e a nossa Zona Franca existe para o mercado interno. A hora que nós tivermos a bioindústria consolidada ali, a gente vai para a exportação. O governo atual, só para concluir, o governo atual deu um grande passo atrás, infelizmente, em relação ao Centro de Biotecnologia. O Centro de Biotecnologia passou por um processo licitatório, um consórcio de várias universidades e institutos de pesquisa venceu e, por puro preconceito ideológico, o atual governo decidiu não assinar o contrato e voltou o Centro de Biotecnologia para a estaca zero. Também, para ter essa economia do futuro, tem que investir em pesquisa. Essa economia do futuro não vai surgir do nada. Deputado Alexis Foltênio, o deputado Marcelo Ramos tocou num ponto que era exatamente o que eu ia buscar conversar com ele, mas ele se antecipou, então eu quero ouvir em relação a isso. Que é isso, quando a Zona Franca foi criada, a gente falava na metade do século passado, todo esse conceito que a gente tem hoje de biodiversidade, de preservação, toda essa preocupação com a Amazônia, que nós estamos no mundo falando sobre isso, né? E a questão da própria revolução industrial, a quarta revolução industrial, nada disso era falado.
né, naquela época. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas mudanças políticas, econômicas, né, de valores ambientais, uma série de coisas. O que se pode fazer efetivamente para tirar esse empresário, que eventualmente está numa zona de conforto, né, em cima desses subsídios, e levá-lo a produzir, a entrar nesse mundo que é o mundo, como disse o deputado Marcelo Ramos, que é um mundo para onde se deve caminhar, nessa região com a potencialidade que tem? Acho que o Marcelo colocou muito bem, né? Não é desmontar o que tem, agora ver a vocação, e são produtos de alto valor agregado. Quando a gente fala de fitoterápicos, princípios ativos, banco genético, o que a gente sabe ainda de quantas doenças, e vamos se descobrindo assim, em coisas mínimas, assim, a gente fica até assustado, né? Sei lá, princípio de uma essência que tem numa rã, que tem numa formiga, tem um mundo a ser descoberto. E a biotecnologia é a tecnologia que nós estamos avançando no futuro. Porque a mecânica, a eletrônica, elas já estão consolidadas, né? Não se inventa muito mais coisa. Nós não somos o Isso é da Revolução Industrial. Disso. Exatamente, quer dizer, mas se instalou lá, havia cultura na época de ocupar para não perder, para não... Porque até a discussão recente, quer dizer, a França e alguns outros países acham, não, vamos tomar conta daqui, vocês não sabem cuidar da Amazônia, nós vamos cuidar para vocês. Menos, né? Alto lá, né? Alto lá, alto lá. Não é bem assim, nem sabe a realidade que nós estamos falando. Então havia essa necessidade de fazer uma ocupação para não achar que a gente... Aquela ideia de cercar a Amazônia e ninguém entra aqui dentro é uma bobagem. É muito bem falado de que o pior problema, né, ou a pior coisa para o meio ambiente é a miséria. Com desenvolvimento bem feito, quando você faz uma exploração mineral adequadamente... O homem é parte do meio ambiente, né? Você não pode ter uma ideia de meio ambiente... E outra, se você deixa a extração lá, de diamantes, de ouro, a bel prazer, no extrativismo de uma forma miserável, o impacto ambiental é terrível. E o mundo não compra, né, Alexis? E o mundo não compra. Não Se compra não for sustentável, o mundo não compra aquilo hoje. E não compra nem o que está bem feito lá dos nossos produtos. Quer não dizer, compra legalmente. Exato. Gerando divisas legais, tributos, entrada de dólares. E aí a gente vai virar então, a gente precisa... países da África que usam todas as suas riquezas em mercado coisa informal. de achar que vai cercar a Amazônia, porque ninguém mexe, né? Se ferra, é bobagem. Nós temos que saber ocupar aquilo de forma socialmente correta, ambientalmente correta, o menor impacto possível, extração de ouro ou de minérios, ou mesmo de petróleo bem feito, ele tem um impacto mínimo, tem a preservação. Aliás, é uma obrigação até da empresa, que ela não vai poder fazer extração. É isso que nós precisamos fazer nessa região. Negar a riqueza e dizer que nós não vamos explorar essa riqueza, porque tem assim, o mantra da preservação ambiental, no fundo vai ser destruído de uma forma descontrolada. É como se diz, né? Uma árvore em pé vale muito, mas talvez para quem está ali do lado não valha nada, né? Ela vale mais se não for, se ele não tiver a oportunidade de fazer. Ela vale para a humanidade. Exatamente. Você tem uma série de... Você pega, por exemplo, qual é o produto hoje da Amazônia mais destacado no mundo, mais do que a castanha? O açaí. É o açaí. O açaí quase todo é extrativismo. E em sendo extrativismo, ele precisa da floresta em pé para existir. E foi a borracha, né? Vamos lembrar da borracha. Então, assim, tem algumas coisas, eu acho que primeiro a gente tem que entender como é o subsídio no Amazonas, para a gente diferenciar o gasto tributário da Zona Franca de outros gastos tributários. Primeiro, não é o maior. O maior gasto tributário do Brasil é o Simples. O segundo maior, desoneração de imposto de renda. O terceiro, agronegócio. O quarto é a Zona Franca de Manaus. Deputado, com um detalhe, o subsídio da Zona Franca de Manaus, ele é um subsídio de consumo. Então, o empresário tem que ir lá comprar um terreno, montar uma fábrica, contratar gente, comprar equipamento, começar a produzir, estabelecer um mecanismo de venda. Quando ele vende, é que ele tem o subsídio. Diferente do Simples, que você tem o gasto tributário, o benefício do Simples, pelo simples fato de montar uma empresa no limite do Simples. Não tem relação com venda. Então, é importante entender essa característica do subsídio. Deputado, o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, que é uma das pessoas que mais entende da questão tributária no Brasil, ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista ao Jornal Valor, em que ele diz que ele é contra o imposto único, da forma como ele está sendo pensado, a unificação de vários impostos, estaduais, federais e municipais, aqui na casa,
E ele diz, na avaliação dele, existe uma agenda oculta na criação disso, e um dos fatores, um dos pontos dessa agenda oculta seria a extinção da Zona Franca de Manaus. Você acha que pode existir uma agenda oculta que traga isso embutido? Olha, eu não tenho dúvida de que a inspiração da PEC 45, ela é uma inspiração hostil a qualquer política de desenvolvimento regional. Mas o que vai sair daqui não é o que entrou. O que vai sair daqui é a média da contribuição de conjunto de deputados. Ainda que eu ache que o texto inicial, que o estudo inicial tinha essa inspiração, eu não tenho dúvida de que nós vamos sair daqui com algo bastante razoável. Só existe um país no mundo com um IVA, que nesse caso é IBS, puro, sem nenhuma possibilidade de renúncia de nada, que é na Nova Zelândia. Todos os outros países do mundo que têm IVA têm algumas renúncias de natureza setorial e de natureza regional, porque não são só incentivos regionais. Nós também temos problemas setoriais. Existem setores da indústria que nós precisamos proteger. Os Estados Unidos protege o setor da indústria com barreira alfandegária. A França protege a agricultura dela, criando problema com o Brasil. Então, nós precisamos também proteger quem produz no Brasil. E a Nova Zelândia é um país pequeno, com IDH elevadíssimo e com uma diferença de uma desigualdade social. E não federativo. E não tem a complexidade da economia brasileira também. Tem uma questão. Eu acho que essa ideia linear de uma alíquota única, né? O Flávio Rocha tem criticado muito isso. A ideia de uma linearidade de alíquota única num país de dimensões continentais, com uma economia tão diversificada como a nossa. Você vai ter uma mesma alíquota para veículo e para passagem de ônibus. Não estou dizendo para o ônibus, estou dizendo para tarifa de ônibus. Então você vai ter uma elevação muito grande nas alíquotas, na carga tributária sobre serviços. Isso tem um impacto grande para a classe média, tem um impacto grande para profissionais liberais e tem um impacto inflacionário perigoso para as cidades por conta da tarifa de transporte coletivo. Então aí tem uma série de fatores que a gente tem refletido muito sobre ele. Não temos convergência em tudo, mas eu tenho certeza que vamos buscar uma média justa. Em relação à Amazonas, só para concluir, eu acho que tem uma indústria também que ela não é locacional. O deputado Vinícius Poit, do partido do Alexis, esteve agora lá no Amazonas, eu sugeri a ele a visitar um instituto que existe lá chamado CIDIA. O CIDIA faz o software de quase todos os celulares Android do mundo. Por quê? Porque essa indústria não é locacional. Ela não precisa de infraestrutura logística. Você não precisa transportar o software num navio, não precisa de um porto, não precisa de estrada. Então, acho que se a gente der uma olhada também, além da bioindústria, para essa indústria não locacional, a gente pode ter um futuro importante. Call center você pode enfiar. Nos Estados Unidos, o call center dos Estados Unidos está na Índia. Está na Índia. Não está dentro dos Estados Unidos. Agora, nessa questão de alíquota única, ou na Europa tem 2, 3 alíquotas para o IVA, né? E tem algumas razões de existir, mas o problema é quando você tem a fronteira entre um conceito e outro. Então, a ideia na Europa, por exemplo, comida você tem 12% de IVA e bebida 22%. Aí você vai e oferece um milkshake ou um shake não sei o quê. O que é isso? É bebida? É alimento? É nessas fronteiras que começam a ter os problemas. O problema que já existe, inclusive, hoje, na nossa realidade tributária. Hoje o problema não é dessas fronteiras. O problema é que não tem nada. Nós ficamos classificando o DNA de tudo. Sabe que o nosso primeiro sistema tributário, quando abriu os portos, era secos e molhados. Então, secos e molhados, interessante. Agora o que acontece? No sistema tributário brasileiro, você quer classificar cada DNA de cada coisinha. Então, só para Barbatanas e Tubarão, nós temos 5 classificações fiscais. É uma bobagem, uma coisa dessa, que está na tabela típica, você vai procurar isso. Você procura aquilo, você começa a dar risada do nível de minúcias que a gente quer, vidro com tanto de barita, com tanto, sei lá, não dá nem para saber, você não consegue verificar aquilo. Então, o conceito agora dessa reforma tributária é, agregou valor, sim ou não? Se o seu teu negócio agregou valor de alguma forma, você vai pagar alguma coisa como tributo, que vai ser uma alíquota aí de 20%, 25%, não sei. Acho que vai chegar em 30%, as pessoas ficam chocadas. Bom, é o que nós estamos pagando hoje, porque um dos grandes objetivos dessa reforma tributária é ter transparência. O brasileiro precisa saber o que paga. Tem que passar vergonha de estar pagando 25%, 27%, 30% sobre o consumo.
que aqui o meu amigo fala muito sobre regressividade, que realmente tributo de mais sobre consumo, ele penaliza mais a população que consome mais, que é o pobre. O pobre não faz poupança, ele compra, ele gasta. Do jeito que ele ganha, ele gasta. Portanto, há um desequilíbrio nisso. O sistema regressivo hoje, em função desse excesso de carga no consumo. Mas nós precisamos ter transparência, nós não sabemos nada, não sabemos quanto que a gente paga de tributo na água, no sapato, no carpete, na roupa. Não temos, porque parte é acumulativo, outra parte é por dentro, que é aquela questão do semestre, você botar o tributo por dentro para poder calcular a base de cálculo, outro é IPI, que é aí um IVA mais ou menos, bases segmentadas, isso você pode escritar, aquilo você não pode, é a confusão, essa insegurança jurídica que não aguenta e vira custo Brasil. Portanto, desculpe falar, né, mas eu não concordo com o Everardo Marcial. O Everardo Marcial pode ser uma sumidade, mas ele é um dos responsáveis do que nós temos hoje como sistema tributário brasileiro. Afinal de contas, ele foi a pessoa que mais ficou no tempo todo mundo escutava ele, mas o resultado final que nós temos hoje é parte e responsabilidade dele. O que nós queremos hoje é um sistema tributário que fale com os outros sistemas tributários, nossos grandes parceiros comerciais do mundo, uma coisa simples, transparente, justa e que a gente possa... Senhores, o nosso programa está quase terminando e eu quero ouvi-los em relação ao ponto, bem rapidinho, cada um, que é o seguinte... Eu acho que eu estou em 20 anos que eu estou aqui, deve ser a 5ª reforma tributária que eu acompanho. E a reforma tributária, ela sempre para na falta de acordo entre estados ricos e estados pobres. Sempre é isso. Não é um acordo ideológico, não é entre partidos e tal, é entre ricos e pobres. Eu queria saber se, na avaliação dos senhores, dessa vez, isso vai ser quebrado e a reforma tributária vai sair ou não? Olha, eu vou usar uma frase, eu gosto muito de frases que simbolizam imagens, né? Todas as reformas da Previdência que entraram na Câmara, saiu alguma coisa. Todas as tributárias que entraram, não saiu nada. Eu espero que, efetivamente, a gente tenha a capacidade de fazer algo sair, algo que caminhe para a simplificação tributária, mas que não esqueça de enfrentar a questão da regressividade, que preserve uma distribuição mínima da indústria no território nacional, porque a indústria agrega mais valor, porque a indústria tem maior massa salarial. Eu acho que, a partir dessas premissas, a gente pode chegar a uma construção. O ambiente que se constrói não me parece muito fácil para isso. Uma proposta do Senado, uma proposta da Câmara, na verdade, 2 propostas na Câmara, porque tem uma PEC na CCJ que eu sou o relator, o governo dizendo que vai mandar outra, conflitos federativos, conflitos setoriais, eu não acho que é fácil chegar a uma construção. Mas nós estamos trabalhando muito. Por exemplo, eu e o Alexis já tivemos muito mais distantes nas nossas opiniões. Já estamos muito mais próximos. E acho que isso simboliza, né, Alexis? Simboliza. O esforço que a gente tem feito. Deputada Alexis, eu acho que isso simboliza o que é o parlamento, né? Às vezes as pessoas chegam aqui com ideias, às vezes até é importante explicar isso, porque às vezes os eleitores têm dificuldade de entender. Não, mas ele dizia isso. Quando você chega aqui, você conhece um Brasil que talvez você não conhecesse. Mas Você acha que a situação do Brasil é tão difícil hoje que não vai ter jeito, vai ter que sair a reforma tributária? Não, tem que sair, não tem como. O Brasil é o último país de dimensões continentais e com uma economia diversificada como a nossa que não fez a reforma. Até a Índia fez, que era tão ruim quanto o nosso, até pior. A China tem IVA, todo mundo tem IVA. Agora, eu não acho que está tão distante, não. Por quê? Porque os 26 estados, mais o Distrito Federal, já fizeram uma proposta, que é do Concefaz, que é a PEC 45, com algumas modificações na questão do comitê gestor, foi muito bem apresentado. Então, se os estados já se entenderam, e entenderam, obviamente, acertando essa questão de um fundo regional de desenvolvimento, é natural, porque você faz uma reforma do IVA, São Paulo sai perdendo inicialmente na questão de origem e destino, mas sai ganhando porque ele tem uma logística mais integrada, tem mais energia, tem aqueles ambientes de industrial maior. Então, não queremos que tenha essa concentração, nós queremos que tenha diversificação, até porque São Paulo também não aguenta mais, todo mundo vai querer vir para onde está o trabalho. E não é isso, o Brasil tem que ser um país continental com desenvolvimentos regionais, das suas vocações, muito bem falado. Eu acho que não está longe, eu acho que está perto. Se os estados, né, os secretários da Fazenda já se entenderam, só temos que agora combinar com a Receita Federal aqui, com a União, que está aguardando, e eu acho que se ela vê que todo mundo se organizou... E com quem produz. A gente tem que combinar também com quem produz no Brasil, com a indústria nacional. Desculpe.
nós vamos ter alguns seminários que vão acontecer, justamente regionais, onde nós convidamos os setores que vão pagar a conta, porque toda reforma tributária não convida quem paga a conta, normalmente só combina entre quem arrecada, né, quem apura e arrecada. Esquece de chamar o setor produtivo. Então, mas o setor produtivo está sendo convidado para poder apresentar os seus pontos, para que a gente possa fazer a reforma. O Brasil merece uma reforma tributária. Nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos gerar emprego, nós não podemos ter um sistema tributário que é uma máquina de exclusão, porque ele é tão complexo que ninguém entende. Então, o pequeno não tem a menor chance. Senhores, muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a proibição prevista na proposta de reforma tributária de conceder benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. Eu conversei com os deputados Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Obrigada por sua audiência, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara em Debate. Até lá.